Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que uma ambulância teve que ir lá na escola porque um aluno se quebrou tentando fugir da escola. Finalmente, o primeiro dia de aula do segundo ano do ensino médio tinha chegado. E muito provavelmente é aqui que se inicia a segunda temporada das histórias que eu conto do meu ensino médio. Naquele primeiro dia, assim que eu pisei na escola, eu escuto assim de longe: Amém! Eu conheci aquele grito. E o assobio também. E na hora que eu olhei, quem tinha gritado foi a Giovana Furacão. Uma antiga amiga minha que era muito barraqueira, muito escandalosa. Mas ela também era muito incrível. E naquele ano, ela estava mais alta do que eu, estava com o cabelo cheio de cachos e tinha pintado alguns deles de vermelho. E o assobio tinha sido da Raíssa Pimentel, que também era uma grande amiga minha. Uma menina posturada, um pouco debochada e que não tinha medo de nada nem ninguém. E naquele ano, as únicas coisas nela que tinham mudado um pouco era que ela tinha raspado a lateral do cabelo dela. Aí, na hora que eu vi que eram elas, eu já fui lá onde elas estavam. Me reencontrei com o pessoal do meu grupinho e ali mesmo, no primeiro dia de aula, eles já estavam planejando fazer besteira. Porque o Gabriel, um aluno que estudou com a gente lá no 9º ano, que reprovou justamente porque ele só aprontava, ele era o terror, ele estava de volta. Porque agora que a gente tinha passado pro segundo, como ele estava 1 ano atrasado, ele passou pro primeiro e foi pra mesma escola que a gente. E ele ainda se juntou e caiu na sala do Matheus, um menino que estudou comigo no primeiro ano e reprovou pela 3ª vez. E que também tocava o terror na escola. E eles dois juntos convenceram todos os meus amigos a ir matar aula no shopping. Porque era o primeiro dia, não ia ter nada de importante. E o plano deles era simplesmente pular o muro da escola e ir pro shopping tomar sorvete, porque o Gabriel tinha dito que ia pagar pra todo mundo. Gente, que absurdo é esse? Fugir da escola? Mas eu aceitei na hora, quando falaram do sorvete. Mas você aí, ó, não faça isso, jamais fuja da escola, tá bom? É errado. Quando tava quase na hora do sinal tocar, a gente foi pra perto do muro. Porque o plano era, assim que o sinal apitasse, a gente ia começar a ajudar um ao outro pra pular. E como ia estar uma movimentação de aluno entrando dentro da escola e indo pras suas salas, ninguém ia perceber a gente. O problema era que o novo integrante do nosso grupinho, que estava lá com a gente, era primo da Giovana Furacão e se chamava Breno, era nerd, medroso e inocente. Ele nem sabia o que ele tava fazendo lá. Pra vocês terem uma noção, enquanto a gente tava ali, ó, na ansiedade, o Breno tava assim, ó. Ô, gente, esse muro aqui tem pelo menos 2 metros de altura. E a chance de todos nós conseguirmos pular pro outro lado sem a ajuda de uma escada ou de uma cadeira é muito baixa. Mas a Giovana Furacão virou pra ele e falou assim: para de falar, a gente vai pular esse muro sim. E se você tá com medo, igual sempre, é só ir pra sala e fingir que não sabe de nada. E na hora que eu ia falar que eu concordava com ele e que era melhor eu, ele e a minha amiga Lívia, lerdinha da cabeça, voltar pra sala, o bendito sinal tocou. Aí o Matheus e o Gabriel já foram aqui, escalando, igual bicho. A Giovana nem teve que pular direito. E a Raíssa Pimentel fez parecer que ela fazia aquilo todo dia. Aí sobrou quem pra pular? Eu e os dois bocó. A Lívia, lerdinha, e o Breno, nerd, medroso. Nenhum deles dois fazia ideia de como pular um muro. E aí a gente, naquela agitação, porque a qualquer momento alguém podia vir, o Breno foi o primeiro. E aí, com muito esforço, ele conseguiu chegar lá na ponta do muro com a ajuda dos meninos. Nessa hora, a minha amiga Lívia, que estava de vigia pra ver se vinha alguém, fala assim pra mim: ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Gente, a diretora e a inspetora estão vindo. No que os meninos que estavam ajudando o Breno em cima do muro ouviram isso, eles pularam para o outro lado. E o Breno, tadinho, sem força, sem equilíbrio e cagado de medo, porque a diretora já estava vendo ele lá em cima, se desequilibrou aqui, ó. E oi, caiu muito feio. Ah. E pra piorar, ele caiu ainda dentro da escola de novo. Gente, eu tô rindo agora porque já passou, mas na hora eu fiquei bem preocupado. Na hora que ele bateu no chão, eu já abaixei pra tentar ajudar ele. E aí a Lívia, tonta, tava assim pra mim: amigo, ele tá vivo? Ele tá vivo? E aí, gente, o Breno no chão começou a gritar muito. A inspetora já foi lá ajudar ele a se acalmar. E a diretora que tava ali do nosso lado falou assim: aí, ó, muito bem. Tá vendo? Muito bem. O problema mesmo foi quando o Breno levantou. Porque ele olhou pro braço dele e viu que tinha crack. Entendeu? O que aconteceu? Quebrou. Aí ele começou a chorar. A diretora pegou o celular dela e já começou a... Alô? Ela tinha ligado para a ambulância. Eu e a Lívia não sabíamos aonde colocar a nossa cara, porque a gente não podia sair dali, né? Ela não ia deixar. Resumindo aqui pra vocês, o que aconteceu depois. O Breno realmente foi levado para o hospital para colocar um gesso no braço. No primeiro dia de aula, eu e a Lívia ganhamos um
esporro que valeu pro ano todo, porque a coordenadora humilhou a gente. E ela tava com muita raiva, porque ela não podia dar advertência pra gente. Porque até então, a gente não tinha feito nada. E estávamos dentro da escola. E mesmo ela pedindo muito e insistindo pra gente falar quem é que tinha conseguido pular, eu e a Lívia não falamos nada. E aí, ela levantou da mesa dela, a gente estava sentado na frente dela, ela chegou bem perto da gente e falou assim: vocês dois devem estar achando que eu sou boba, né? Eu conheço vocês e o seu grupinho não é de hoje. E eu vou ficar na cola de vocês o ano todo. Gente, eu me senti ameaçado de verdade. Mas por fim, nós fomos liberados para ir para nossas salas. E aparentemente, tudo tinha acabado bem. Uns tomaram esporro, outros tomaram sorvete e outros foram pro hospital. Mas esse primeiro dia não chega nem perto de tudo o que rolou naquele ano. E inclusive, foi nesse ano que tudo acabou. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que uma menina apostou o iPhone Pro Max dela na gincana da escola. A escola em que eu estudava tinham 2 Olimpíadas por ano. A primeira, assim que as aulas começavam, para os alunos se enturmar, e a última no final do ano, antes das aulas acabarem oficialmente. E na primeira semana de aula do meu segundo ano do ensino médio, eu, os meus amigos e uma galera que a gente conhecia, nos juntamos para montar a nossa bandeira. E escolhemos a cor azul. Quando os jogos iam começar, a diretora anunciou pra gente que o time campeão ia ganhar 1,5 ponto em todas as matérias no último bimestre. E tudo bem que ela fez isso para incentivar a gente a participar. Só que o que ela não imaginou é que ia virar uma guerra, um caos total dentro da escola. Todo mundo queria ganhar. E 1,5 ponto pode até não parecer muita coisa, mas pra quem é do ensino médio sabe do que eu tô falando. Ajuda muito, gente. Ainda mais em todas as matérias. E aí, gente, os esportes foram rolando, algumas bandeiras iam sendo eliminadas, só que tinha uma bandeira que era a bandeira vermelha, e que nela só tinham se juntado o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Eles não deixaram mais ninguém entrar. E isso era muito injusto, porque todas as outras bandeiras tinham as séries misturadas, primeiro, segundo e terceiro ano. E é óbvio que a bandeira vermelha estava ganhando disparado de um monte de gente. Eles estavam amassando os outros times. E detalhe, eles estavam se achando, tá? Ficavam falando que estava muito fácil, que eles nem precisavam se esforçar. E eu, os meus amigos e a galera do time azul fomos vendo isso, ficando com uma raiva. Gente, mas uma raiva. E aí, no último dia de jogos, tinham sobrado apenas 4 bandeiras. A bandeira vermelha foi a primeira a se classificar para a final, o que não era novidade para ninguém. E por pouco, por muito pouco, a gente da bandeira azul conseguimos nos classificar. Mas, antes dos 5 últimos jogos começarem, que ia ser bandeira azul versus bandeira vermelha, uma das meninas da bandeira vermelha pediu o microfone para a diretora para ela falar um negócio. A diretora emprestou e a menina virou pro nosso time e falou assim na frente da escola inteira: gente, então, é só pra dizer pro time azul que se vocês quiserem desistir pra não passar vergonha, ainda dá tempo, tá? E outra coisa, eu confio tanto no meu time que eu aposto o meu celular se vocês ganharem. Oi? O celular dela era um celularzão iPhone de 3 câmeras, Pro Max, não sei o que lá. Mas o nosso time foi pros jogos. E sem um pingo de medo, tá? O primeiro dos últimos 5 jogos foi futebol. O pessoal do terceiro ano do ensino médio da bandeira vermelha ganharam de lavada. A gente nem teve chance. Mas também o povo de 19, 18 anos, que já joga junto há 3 anos, contra, a gente. O segundo esporte foi corrida. Também perdemos. E eu não quero comentar muito sobre isso, porque eu fui correr também, eu era um dos corredores, e caí de cara no chão. De 5 jogos, a bandeira vermelha já tinha ganhado 2, e a gente, nenhum. Mas 1 ponto que eles fizessem, eles eram os campeões. E a gente precisava de 3 pontos pra ganhar. Mas é aí que a brincadeira ficou divertida. Porque o terceiro jogo foi xadrez. E tinha um nerd na nossa bandeira. Ele era da minha sala, no segundo ano, mas era aluno novo. O nome dele era Breno. E ele podia até ser um pouco bobo, até medroso demais, e até tá com o braço quebrado porque ele tinha caído há poucos dias. Mas a inteligência dele compensava todos os defeitos dele. Ou quase todos. Com 6 movimentos no xadrez, ele fez checkmate e deu 1 ponto pra nossa equipe azul. A gente ficou feliz e tudo mais, mas nem deu tempo de comemorar direito, porque o quarto jogo era queimada. Nesse, meus amigos, eu era muito bom. E aí juntou aqui, a minha agilidade com a força da minha amiga, que se chamava Giovana Furacão, a barraqueira escandalosa lá da escola. A gente jogou muito, ficou muito acirrado, porque o pessoal do terceiro ano era maior, tá? Eles eram fortes também. Mas não deu pra eles. Graças a mim e a Giovana, mais 1 ponto pra equipe azul. O problema é que o último jogo, pra desempatar o 2-2, era cabo de guerra. Isso mesmo, aquele que tem uma corda que tem que puxar e quem puxar mais, ganha. Só que era o cabo de guerra individual, ou seja, 1 contra 1. E o time vermelho escolheu um menino que se chamava Carlão. O querido, além dos seus 19 anos de vida, era dessa estrutura aqui assim, Ele parecia um
tanque de guerra. Era praticamente impossível ganhar daquele brutamontes, com todo respeito. Aí a diretora, com o microfone, falou assim: bora, time azul! Falta só vocês escolherem o candidato de vocês. Ninguém falou nada, ninguém quis ir. Aí o pessoal de fora da plateia, vendo que a gente não tinha escolhido ainda, tava... Mas alguém da bandeira azul gritou assim: nenhum dos meninos vai, não? Então pode deixar que eu vou. Sabe quem era? A Giovana Furacão. Aí ficou, né, um de frente pro outro, segurando a corda, e o professor apitou. E tudo bem que a Giovana era muito forte e alta, mas o Carlão parecia um monstro, gente. Não dava. E aí puxa daqui, puxa dali, o Carlão puxava, a Giovana dava 2 passos porque ela não tava conseguindo mais segurar. E aí, quando ela tava quase perdendo já, ela enrolou a corda assim numa mão, enrolou na outra e travou. E dali ela não saía, ela quase deitava assim. E o Carlão não conseguia puxar mais. E ela ficou lá sustentando no braço um tempão. E aí, o professor, vendo que os dois estavam muito cansados, apitou pro jogo acabar. Ninguém tava entendendo nada, até que o professor falou um negócio no ouvido da diretora e ela anunciou pra todo mundo que tinha sido oficialmente um empate. Como assim um empate? Quem que ia ficar com os pontos então? E o iPhone? Se ninguém perdeu, ninguém ganhou. E aí a diretora falou que todos os alunos da bandeira azul e da vermelha ganhariam os pontos e foram os campeões das Olimpíadas. A bandeira vermelha odiou que eles não puderam jogar na nossa cara que eles ganharam da gente. Mas a gente da equipe azul parecia que era a Copa do Mundo e o Brasil tinha ganhado. Fora que foi todo mundo lá comemorar com a Giovana porque, querendo ou não, gente, ela foi guerreira demais, tá? E aí, pra tentar acabar com a nossa graça, aquela mesma menina que tinha postado o iPhone veio falar com a gente. E chegou falando assim: vocês deram foi sorte. A vitória era praticamente nossa. O Carlão que deu mole de ter perdido pra essa garota. Aí a Giovana, ouvindo isso, já foi na direção da menina, parou de frente pra ela e falou assim na frente de todo mundo: essa garota não. Você me respeita porque eu tenho um nome. E quem deu sorte foi você, que não teve que me entregar o teu celular porque perdeu. Porque se isso tivesse acontecido, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser quebrar ele no chão na tua frente, pra você aprender a deixar de ser metida. Se manca, palhaça. E ó, nas Olimpíadas do final do ano, manda o Carlão comer mais feijão com arroz. Porque senão, a vitória vai ser só nossa. Bom, gente, foi isso. Essa Olimpíada realmente entrou pra história da minha vida. Inclusive, todo mundo realmente ganhou 1,5 ponto, tá? E mal a gente sabia que isso tudo foi só o início de uma rivalidade contra o terceiro ano. Oi, fofoca do dia em que o menino mais famosinho e mais brabo de lá de onde eu estudava virou piada da escola inteira. Lá no início das aulas do segundo ano do ensino médio, no meio de uma das apresentações lá dos professores novos, alguém bate na porta da sala de aula. O professor abre a porta pra ver quem é e era uma aluna que estava atrasada. No que essa menina entra na sala de aula, a turma inteira ficou em choque. Essa era a cara da galera. Porque a menina que entrou tava com a camisa da escola amarrada aqui, como se fosse um cropped. Tinha piercing no umbigo. O tamanho da unha dela era quase isso aqui. Ela tinha algumas tatuagens, estava com uma maquiagem impecável. Às 7 horas da manhã, tá? Mas o real motivo pelo qual todo mundo ficou surpreso era porque a gente já conhecia aquela menina. O nome dela era Zoe, uma menina que tinha estudado na minha turma no ano anterior. Era tímida, toda quietinha, andava até assim, ó. Eu não faço ideia do que aconteceu nas férias com ela. Só que, gente, ela era muito gordinha. E ela ainda tava um pouco, só que ela tinha emagrecido. Mudou até a postura dela, era oficial. A Zoe tinha tido um glow up. Que pra quem não sabe, é quando a pessoa melhora muito a aparência dela. E aí, gente, na hora do intervalo, eu e os meus amigos estávamos conversando com a Zoe, elogiando o quanto ela tava diferente, o quanto ela tava bonita. E aí ela foi explicando pra gente que ela tinha conseguido um trabalho de jovem aprendiz, que ela tava na academia. E enquanto a gente ia conversando, dava pra perceber a galera da escola, principalmente os meninos, todos olhando pra ela. E o povo na cara de pau, comentando assim alguma coisa. Até que certa hora, lá no refeitório, comendo biscoito com suco lá, vem na nossa direção um aluno do terceiro ano do ensino médio. Mas ele não era qualquer aluno, não. Ele era, atualmente, naquele momento, o menino mais conhecido da escola. Porque ele tinha 18 anos, já beijava um monte de meninas, era um dos melhores no futebol, tinha vários amigos. Só que, gente, ele era uma pessoa podre. Ele zoava todo mundo que ele podia. E não era só brincadeirinha, não. Era zoeira pesada, de fazer a gente chorar. E ele se achava o rei do colégio, o engraçadão, o bambambam. Bam, bam. E eu só não vou falar o nome dele aqui, porque eu não quero problema. E a cara dele arrumava confusão comigo na rua. É Caio Rocha. Mas todo mundo chamava ele de Rocha. E eu falo mesmo. E aí, esse desquerido chegou na nossa mesa, abaixou de frente pra Zoe e falou assim pra ela: aí, novinha, com todo respeito, tu tá linda demais. E aqui, na hora da saída, a gente podia dar uns beijinhos. O que tu acha? Vou estar te esperando lá no portão. Já é?
ele virou as costas e saiu andando. E aí eu virei pra Zoe e perguntei pra ela, tu vai encontrar com esse cara? Aí ela jogou o cabelo pra trás, olhou pra gente que tava ali na mesa, deu um sorriso e falou, vou. Gente, o Rocha tinha sido o pior pesadelo da Zoe no ano anterior. Ele zoava ela porque ela era gordinha. Ele ficava fazendo piada o dia inteiro. Sempre que ele via ela, ele dava um jeito de fazer uma graça. E aí agora, que ela tá 1000 vezes bonita, ele chega pedindo um beijo pra ela e ela aceita encontrar com ele. Ah, não. E nós, que éramos amigos dela, tentamos avisar pra ela não ir. E ela respondeu assim pra gente. E, gente, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas enfim, gente, o intervalo acabou, voltamos pra sala de aula. E quando o sinal tocou, porque já era a hora da saída, quando a gente chegou no portão da escola, era aquela multidão, né? Todo mundo saindo ao mesmo tempo. E do lado do portão da escola, tava lá o Rocha, segurando uma florzinha, que provavelmente ele tinha arrancado de algum lugar por ali, parado e esperando a Zoe chegar. E aí, ela foi indo na direção dele. Quando eles ficaram cara a cara, ele entregou a flor pra ela e já veio aqui, ó, se inclinando pra dar um beijo nela. Eu realmente não estava acreditando que eu ia ver uma cena daquelas. Mas, enquanto o Rocha estava indo, a Zoe se afastou, dando um passo pra trás. E sabe a flor que tava na mão dela, que ele tinha dado? Ela tacou no chão e começou a pisar nela assim, ó, olhando na cara dele. E aí, ela falou assim, você realmente achou que ia rolar alguma coisa entre a gente? Eu nunca vou esquecer de tudo que você já falou pra mim, de todas as piadas. Eu só consigo sentir nojo de você. E nem se me pagassem, eu te beijaria. Mas pra mim, você não passa de um menino bobo, carente de atenção e que faz zoeira com as pessoas só pra se sentir um pouquinho melhor. E pera aí que não acabou não, tá? O Rocha não gostou de ter recebido um não. Ele falou assim, e ô, qual foi? Ninguém fala assim comigo não. Tu tá maluca? E quando ele falou isso, a Zoe se afastou, fez uma cara assim e falou, nossa, além de todos os seus defeitos, você ainda tá aqui embaixo. E aí, ela simplesmente foi embora e se encontrou com a gente de novo e nós saímos do colégio. E o Rocha ficou lá, sem break, com bafo e com raiva. E como uma galera que tava ali tinha visto essa cena, essa fofoca começou a se espalhar pela escola, tiveram algumas pessoas que ajudaram. E em 2 dias, todo mundo começou a zoar ele. Era bafinho, bafudo, bafão, e o feitiço se virou como o feiticeiro. E o cara que mais fazia bullying, o cara que mais zoava todo mundo, no final de tudo, acabou sendo mais zoado. E isso não tá nem perto de ser o auge do que aconteceu naquele ano. Afinal, era só a primeira semana.